George Miller, respostas de oração. Algumas das mais marcantes respostas de oração que George Miller recebeu no decorrer de sua memorável vida, de acordo com suas próprias narrativas, estão aqui registradas. 13 de junho de 1853. Estamos agora muito pobres, não propriamente em débito, nem com o dinheiro esgotado. Temos ainda cerca de $60. Não há necessidade de comprar farinha, o que realmente fazemos na quantidade de 10 sacos por vez, quase 2 toneladas de aveia e 400 quilos de sabão. Há muitos pequenos reparos a fazer na casa e um bom número de empregados, além das despesas regulares de cerca de $280 por semana. Além de tudo isso, no sábado, anteontem, achei que o aquecedor precisava de reparo, o que provavelmente custaria cerca de $100. Seria, portanto, desejável, humanamente falando, ter $500 para essas pesadas despesas extras. Mas eu não tinha, do ponto de vista humano, a menor possibilidade de obter nem mesmo 20 centavos, quanto mais $500. Além disso, era uma segunda-feira, dia em que, geralmente, o movimento comercial é pequeno. Mas ao ir e voltar do orfanato naquela manhã, disse ao Senhor em oração que naquele dia, mesmo sendo segunda-feira, Ele poderia me mandar muito. E assim foi que recebi, naquela manhã, $1.500 para o serviço do Senhor, para serem aplicados conforme as necessidades. A alegria que senti foi indescritível. Andei para lá e para cá no meu quarto por algum tempo. Lágrimas de gozo e gratidão ao Senhor corriam-me pela face. E eu louvava e magnificava o Senhor pela sua bondade e rendi-me mais uma vez, com todo o meu coração a Ele, para o seu serviço abençoado. Jamais sentira tanto a bondade de Deus em me ajudar. 30 de setembro de 1868, de Yorkshire, recebi $250. Recebi também $5.000 hoje para o serviço do Senhor na China. Acerca deste donativo, é especialmente digno de nota que, há meses, o trabalho missionário na China havia se transformado num desejo intenso. Já tinha dado alguns passos para realizá-lo quando esse donativo chegou-me às mãos. Esta preciosa resposta de oração deve ser um encorajamento especial a todos os que estão engajados no serviço do Senhor e podem estar necessitando de recursos para tal. Isso prova novamente que, se nosso trabalho é seu trabalho e nós o honramos ao depender dele e esperar nele e por seus recursos, ele certamente, no seu próprio tempo, os enviará. O gozo que respostas de oração proporcionam é indescritível e o impulso que elas imprimem à vida espiritual enorme. A experiência desta felicidade eu desejo a todos os meus leitores cristãos. Se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus para a salvação da sua alma, se você anda retamente e não abriga iniquidade em seu coração, se você continua esperando pacientemente e confiadamente em Deus,
tais respostas, com certeza, serão dadas às suas orações. Pode ser que você não tenha sido chamado da mesma maneira que o escritor deste registro e, portanto, nunca poderia ter respostas de oração, tais como as aqui registradas. Mas, nas suas várias circunstâncias, no meio de sua família, nos seus negócios, na sua profissão, nas atividades da sua igreja, no seu trabalho para o Senhor, você pode ter respostas tão distintas quanto as registradas aqui. 4 de setembro de 1869. Havia somente 1 centavo em minhas mãos naquela manhã. Espere um pouco, querido leitor. Somente 1 centavo ao começar o dia. Pense nisto e pense em aproximadamente 1.400 pessoas a serem supridas. Vocês, pobres irmãos, que têm 6 ou 8 filhos com salários pequenos, pensem nisso, e os irmãos que dispõem, como se diz, de recursos limitados, pensem também. Por que vocês não poderiam fazer o mesmo que nós, debaixo de suas provações? Deus não ama a todos os seus filhos com tanto amor quanto ama a seu Filho unigênito, segundo João 17, 20 ao 23? Ou somos melhores do que vocês? Bem, ouçamos então como Deus me ajudou quando havia somente 1 centavo em minha mão, naquela manhã já referida. Pouco depois das 9 horas, recebi $5 de uma irmã em Cristo, que não queria que o nome do lugar em que ela residia fosse mencionado. Entre 10 e 11 horas, chegou uma comunicação do orfanato que necessitávamos de cerca de $6 naquele dia. Mal a tinha lido quando um carro parou diante da minha casa e um senhor da vizinhança de Manchester foi anunciado. Era um crente que vinha de Bristol a negócios. Ele tinha ouvido sobre o orfanato e expressou sua surpresa que, sem qualquer sistema regular de arrecadações e sem solicitar a ninguém, simplesmente pela fé e oração, eu obtive mais de $2.000 por ano para o trabalho do Senhor em minhas mãos. Esse irmão, que eu nunca vira antes, deu-me $10, confirmando o que eu lhe declarara. 28 de julho de 1874. Há alguns meses, parecia que Deus pretendia, pela sua maneira de proceder conosco, fazer-nos voltar ao estado de coisas em que estivemos por mais de 10 anos, de agosto de 1838 a abril de 1849. Naquele tempo, tínhamos quase que diariamente de ir a ele para requerer nosso suprimento e cada refeição. As dificuldades pareciam-me verdadeiramente muito grandes, pois a instituição era agora 20 vezes maior e nossas compras tinham de ser feitas no atacado. Ao mesmo tempo, porém, sentia-me confortado por saber que Deus estava atento a tudo aquilo. Se esta era a maneira de glorificar o seu nome, e era para o bem da sua igreja e do mundo não convertido, eu desejava ir assim até o fim da minha jornada. Os fundos estavam se esgotando rapidamente. Deus era nosso tesoureiro infinitamente rico e permanecia conosco. Isto era o que me trazia paz. Se era do seu agrado um trabalho que requeria cerca de $222.000 por ano e fazer-me agir outra vez
já no fim da minha vida, como fiz de agosto de 1838 a abril de 1849, eu estava não somente preparado para isto, mas alegremente, outra vez, passaria por contanto que somente ele pudesse ser glorificado, sua igreja e o mundo beneficiados. Frequentemente, este último ponto passava por minha mente. Eu me colocara numa posição em que não tinha recursos de forma alguma, mas teria de alimentar e cuidar de 2.100 pessoas e enviar e sustentar 189 missionários, prover cerca de 100 escolas com mais ou menos 9.000 alunos, e tinha de enviar anualmente cerca de 4 milhões de folhetos e dezenas de milhares de cópias das Sagradas Escrituras. Invariavelmente, contudo, com estas probabilidades diante de mim, tinha dito a mim mesmo: foi Deus quem levantou esta obra por meu intermédio. Ele me guiou, ano após ano, para aumentá-la. Deus tem sustentado este trabalho por mais de 40 anos e não permitirá que eu seja confundido, pois confio nele. Entrego toda a obra a ele e ele me suprirá no que necessitar no futuro também, embora eu não saiba de onde virão os recursos. Samuel Chadwick, no seu mais inspirado livro, A Vereda da Oração, relata uma ocasião quando o doutor A.T. Pierson foi hóspede de George Miller no seu orfanato. Diz ele: certa noite, quando toda a família tinha se recolhido, Miller convidou Pierson a juntar-se a ele em oração. Disse-lhe que não havia absolutamente nada para o café da manhã seguinte. Meu amigo tentou argumentar com ele e fazê-lo lembrar de que todo o comércio estava fechado àquela hora. Miller sabia. Ele havia orado, como sempre orava, e nunca dizia a ninguém suas necessidades, senão a Deus. Oraram. Pelo menos Miller o fez, e Pierson experimentou fazer. Foram dormir. Na hora de costume, ali estavam, abundantes, as refeições de 2.000 crianças. Miller e Pierson nunca souberam como a resposta veio. O caso foi relatado na manhã seguinte a Simon Short, de Bristol, sob garantia de segredo, até que o benfeitor falecesse. Os detalhes são mencionados, mas tudo o que é necessário dizer aqui é que o Senhor chamou da cama no meio da noite para enviar refeição ao orfanato Miller. E sem saber da necessidade ou da oração dos dois homens, ele enviou provisão que os alimentaria durante 1 mês. Assim é o Deus de Elias, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Inglis, conhecido evangelista, relata o seguinte incidente notável. Quando vim pela primeira vez à América, 20 anos atrás, atravessei o oceano com o capitão de um navio que era um dos homens mais fiéis que já conheci. Quando estávamos fora das escarpas de Newfoundland, ele me disse: Senhor Inglis, a última vez que atravessei este lugar, 5 semanas atrás, aconteceu uma coisa extraordinária que revolucionou minha vida cristã por completo. Até este tempo, eu era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus, George Miller, de Bristol.
fui surpreendido por alguém que me bateu no ombro. Era George Miller. Capitão, disse ele, venho dizer-lhe que devo estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, disse eu. Bem, se o seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de locomoção. Nunca faltei a um compromisso durante 57 anos. Gostaria muito de ajudá-lo, mas como posso fazê-lo? Estou sem condições. Vamos à sala de mapas orar, disse ele. Olhei para aquele homem e pensei comigo mesmo, de que asilo de loucos terá vindo este homem? Nunca ouvi uma coisa assim. Senhor Miller, disse eu, o senhor sabe quão denso é este nevoeiro? Não, replicou ele, meus olhos não estão na densidade do nevoeiro, mas no Deus vivo que controla cada circunstância da minha vida. Ele se ajoelhou e orou, uma das mais simples orações. Pensei comigo mesmo, essa oração seria apropriada para uma classe de crianças de 8 ou 9 anos de idade. O tema da sua oração foi mais ou menos este: ó Senhor, se é da tua vontade, por favor, remove este nevoeiro dentro de 5 minutos. Tu sabes do compromisso que fizeste por mim de estar em Quebec no sábado. Creio que esta é a tua vontade. Quando terminou de orar, eu também ia fazê-lo, mas ele pôs a mão no meu ombro e disse-me, para não orar. Primeiramente, disse ele, você não crê que Deus fará isso, e depois, creio que ele já o fez. Não há necessidade, portanto, de você orar agora. Olhei para George Miller e ele disse, capitão, conheço o meu senhor há 57 anos e nunca houve um dia que eu deixasse de ganhar uma audiência com o rei. Vamos, capitão, abra a porta e o senhor verá que o nevoeiro já se foi. Levantei-me e o nevoeiro tinha passado. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Meus irmãos e irmãs, glória a Deus, que palavra poderosa! O nosso Deus responde orações. E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, é muito importante para este vídeo, tá bom? E não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.